bem-vindo ao canal do Cego Reaça. Inscreva-se, compartilhe, e nos vídeos que apreciar clique no sinal de positivo. Esteja à vontade para interagir fazendo perguntas, colocações ou sugestões. Meu vírus, minhas regras. Desde que a praga de Wuhan se espalhou pelo mundo, se tornou imoral defender liberdades individuais. Libertários têm sido bombardeados com acusações de que uma ética baseada no voluntarismo e na propriedade privada seria incapaz de lidar com uma pandemia. Segundo esses opositores da liberdade, somente a imposição de limitações das ações individuais por um poder centralizado poderia evitar conflitos e nos proteger uns dos outros. Muitos anarcocapitalistas têm se ocupado em apontar as consequências deletérias decorrentes das medidas restritivas impostas pelos reis do gado mundo afora. Entre essas consequências está a destruição da economia, que levará também à destruição da saúde, já que um bom sistema de saúde depende de uma economia saudável. Porém, apesar de tais argumentos contra o autoritarismo estatal serem importantes e corretos, eles são insuficientes do ponto de vista ético. As objeções que têm sido feitas ao libertarianismo consideram que não só seria impossível manter liberdades individuais em cenários de calamidade pública, como também seria imoral defendê-las. A primeira dificuldade para responder a essas objeções reside numa concepção ingênua da liberdade individual. Muitos imaginam que a posição libertária da autopropriedade, meu corpo, minhas regras, significa que cada um é absolutamente livre para fazer o que bem entender consigo mesmo. Contudo, a posição libertária, na verdade, diz que todos somos livres para fazer o que bem entendermos com o nosso corpo, desde que não se interfira fisicamente com a propriedade ou o corpo de outras pessoas sem o consentimento delas. A essa máxima se dá o nome de princípio da não agressão, ou simplesmente PNA. É importante ressaltar esse ponto, pois muitos imaginam que libertários advogam o uso de drogas ou comportamentos promíscuos, por exemplo. Entretanto, o que é defendido é a permissibilidade de tais comportamentos para quem assim desejar, desde que não traga prejuízos para outras pessoas não envolvidas. Defender que algo seja permitido é diferente de incentivar que algo seja feito. A decisão sobre se envolver ou não em tais práticas é estritamente individual. Problemas surgem apenas naquelas situações limítrofes, em que é difícil traçar uma linha entre o uso da minha propriedade e uma possível agressão à propriedade alheia. Por exemplo, qual é o volume apropriado para eu ouvir música sem agredir a propriedade do meu vizinho? Numa sociedade de leis privadas, tais conflitos serão resolvidos caso a caso, segundo os contratos privados existentes entre as partes envolvidas. Um volume aceitável no alojamento estudantil não será o mesmo caso eu more ao lado de um asilo para idosos ou de um hospital. Talvez os resultados não satisfaçam todo mundo. Ainda assim, do ponto de vista libertário, uma resolução privada de desacordos, por mais veementes que sejam, é preferível a uma medida uniforme imposta agressivamente a todos. Uma medida uniforme como essa, inclusive, pode ser criada por algum especialista incompetente, como Neil Ferguson, além de menos eficiente, por não levar em consideração aspectos particulares de cada caso e os interesses dos envolvidos. A centralização da solução de conflitos é inerentemente antiética, já que impõe à força desejos de um grupo sobre os demais. Trata-se de uma agressão por definição, pois interfere no uso da propriedade alheia sem o consentimento de seus donos. Parece que, para muitos dos críticos do libertarianismo, a praga de Wuhan com que fomos amaldiçoados pelo PCC é um desses casos limítrofes em que a ética libertária permitiria um espectro muito grande de soluções possíveis para lidar com o problema. Primeiro, deve-se ter em mente que casos limítrofes não são casos em que a ética libertária não é aplicável, mas sim casos em que a ética libertária permite diferentes soluções sem que seus princípios sejam transgredidos. Mas seria realmente o vírus chinês um caso limítrofe? Não parece. Vejamos se as principais críticas feitas ao libertarianismo diante da atual crise sanitária realmente se sustentam. A primeira objeção à ética libertária para lidar com o atual cenário de pandemia segue mais ou menos a seguinte linha de raciocínio. Uma pessoa que, por definição, é dona do próprio corpo, é infectada com a praga de Wuhan. Como ela não sabe que é portadora do vírus, nem tem um controle sobre o mesmo, o vírus pode escapar de seu corpo e infectar outra pessoa sem o consentimento desta. Assim como os pais de uma criança infectada têm o dever moral de impedir que seu filho contamine outras pessoas, mesmo contra a vontade da criança, a sociedade, na figura do Estado, poderia forçar o isolamento de seus membros contra a vontade deles. Portanto, devido às possíveis externalidades negativas, é inviável sustentar o PNA quando há interação social entre portadores da praga de Wuhan e o restante da sociedade. Infelizmente, essa linha de raciocínio tem sido usada inclusive por certos libertários para justificar casos de exceção ao PNA, quando seria permitido supressão parcial ou mesmo total das liberdades individuais. Em primeiro lugar, a noção de punição preventiva é absurda. Até que alguém tenha realmente iniciado uma ação que cause ou esteja em vias de causar uma agressão a outra pessoa específica ou sua propriedade, ninguém tem o direito de subjugar um outro à sua vontade. É antiético impor algum tipo de quarentena a alguém simplesmente porque ele pode ter sido infectado.
Somente quando se está envolvido no processo de contaminar outra pessoa que algum tipo de uso de força repressiva pode ser justificado. Em segundo lugar, a transmissão de vírus entre pessoas específicas é impossível de ser determinada com a tecnologia atual, pelo menos, não com o rigor que se exige para que o indivíduo possa ser culpado de um crime. Não se pode provar que alguém infectou outra pessoa com o vírus da mesma forma que se pode provar quem roubou um carro ou quem baleou um inocente. Sobretudo se levarmos em consideração nuances como o valor acumulativo da carga viral de múltiplas infecções de diferentes origens durante um período de dias ou mesmo semanas. Para uma condenação, é necessário o devido processo legal, que inclui o amplo direito à defesa. Ninguém pode ser condenado sumariamente, sem provas e sem o poder de se defender. A simples ideia de tentar processar alguém cada vez que houver um caso de contaminação é absurda e resultaria em desperdício de dinheiro e em uma caça às bruxas. Indivíduos não têm responsabilidade legal de infectar outras pessoas, e muito menos um risco abstrato de infecção pode ser considerado como justificativa para uma proibição universal de interações sociais. Quer dizer, então, que no Ancapistão não teríamos nenhuma forma de nos proteger da praga de Wuhan? De forma alguma, Sr. Bofino Gadoso. Basta nos lembrarmos que toda interação social capaz de espalhar o vírus deve necessariamente acontecer em alguma propriedade. Uma sociedade anarcocapitalista é uma sociedade que todas as propriedades, incluindo as ruas, praças e estradas, sem exceção, são privadas. O dono de uma propriedade tem o direito de aceitar ou excluir qualquer pessoa dela, seja lá por qualquer razão. Isso inclui pessoas infectadas, ou que não tenham recebido uma vacina específica, ou que ainda se recusem a adotar medidas de proteção que o proprietário julgue apropriadas. Além disso, resoluções privadas de conflitos seriam mais eficientes em solucionar situações como direito de passagem, quando uma pessoa infectada precisa necessariamente atravessar a propriedade privada de outrem. Os envolvidos poderiam negociar entre si as condições que considerem adequadas. Mesmo que determinadas soluções nem sempre consigam satisfazer completamente ambas as partes, ainda assim, seriam mais eficientes e em conformidade com a ética da propriedade privada, ao contrário de uma proibição genérica e universal de locomoção imposta por um Estado. Tais restrições de alguma forma infringem o PNA, posto que ninguém tem o direito de dispor da propriedade alheia de forma contrária à vontade do seu proprietário. A transmissão do vírus por meio de interações sociais só se torna um problema quando se presume a existência de propriedades públicas, nas quais cidadãos privados não possuem o direito de permitir ou vetar a entrada de outras pessoas nos seus próprios termos. Pode-se até questionar a própria ideia de que impedir a propagação do vírus é algo bom. É possível argumentar que atrasar a disseminação do vírus implica também postergar a chamada imunidade do rebanho, quando boa parte da população já foi infectada e já está naturalmente imune à doença. Independentemente do caminho que se escolha, é somente nesse estágio que uma doença infecciosa é considerada controlada. Reis do gado impuseram o caminho de achatamento da curva, com uma disseminação lenta da doença, mas poderia ter sido adotado o caminho de uma disseminação rápida e aguda. A única razão para se ter escolhido um caminho em vez do outro foi o desejo do ditador de cada região e o fracasso de seus sistemas públicos de saúde. Notemos, porém, que só no primeiro caso, o de achatamento da curva, é que pode haver uma responsabilização moral em se infectar os outros. Na segunda opção, é exatamente o contrário. Deve-se contaminar o maior número de pessoas o mais rápido possível. Outra questão ética que não pode ser deixada de lado é sobre quem recai a responsabilidade da proteção da propriedade privada. Sob a perspectiva libertária, a resposta é óbvia. A proteção da propriedade privada cabe aos seus donos. Seria antiético exigir que os custos da proteção das minhas propriedades recaíssem sobre os terceiros. Porém, as medidas adotadas para combater a praga de Wuhan e o clima mental promovido pela propaganda oficial é justamente esse, de impor a terceiros os custos dos meus riscos. Imaginemos o seguinte cenário. Existe um sujeito com uma moléstia bizarra, que faz com que ele tenha uma altíssima sensibilidade auditiva à voz humana. Qualquer conversa, mesmo sussurros, lhe causa imensas dores. Seria extremamente desproporcional exigir do resto do mundo que ninguém nunca mais se comunicasse oralmente, porque alguém possui uma sensibilidade peculiar a algo que, para o resto, é completamente natural. Ao contrário, a responsabilidade de encontrar um tratamento ou proteção auditiva deve ser do sujeito portador dessa condição. Dificilmente encontraríamos alguém que discordasse disso. Esse exemplo, por mais absurdo que seja, é exatamente o que está sendo feito. Na verdade, para minimizar a manifestação da doença, isto é, os casos que exigem hospitalização e tratamento, deveríamos nos concentrar na fragilidade de determinados indivíduos e não na infecciosidade dos possíveis portadores. Essa fragilidade envolve, em sua maioria, idosos e pessoas com debilidades pré-existentes que possuem o risco de complicações.
Portanto, podemos dizer que a responsabilidade de minimizar o contato com as demais pessoas deve recair sobre os indivíduos que pertençam a esse grupo de risco. Eles é que devem decidir individualmente os riscos que estão dispostos a correr. Não é aceitável defender o contrário, isto é, exigir que o restante da sociedade interrompa sua vida social para protegê-los. Assim como no exemplo acima, os custos do risco de indivíduos específicos estão sendo repassados para terceiros, o que, de um ponto de vista libertário, é claramente antiético. Esse argumento se torna ainda mais forte quando lembramos que parte dos mais suscetíveis a internações são pessoas que possuem hábitos pouco saudáveis. Fumantes e obesos entre eles. Ninguém deveria ser trancado em casa para proteger outros de arcarem com as consequências do estilo de vida que escolheram para si. O caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. Um dos maiores problemas causados pelo Estado não é a perversão moral consciente, mas sim a transformação de todos em lacaios do Estado, acreditando que moralidade é equivalente à obediência cega às autoridades. Em momentos de crise, liberdades individuais são a nossa maior proteção. Não é de lockdowns que precisamos. O que precisamos são milhões de pessoas, famílias, empresas, condomínios, associações, todos agindo livremente em busca de soluções particulares, fazendo o que julgam ser melhores para si mesmos, por meio de tentativa e erro. A liberdade e o debate de ideias atuam como mecanismos para descobrirmos os melhores caminhos para lidar com novos problemas. Libertários não devem jamais se preocupar com a questão do que é melhor ou pior, do que traz mais benefícios ou do que reduz custos de forma mais eficiente. Em vez disso, o cerne da preocupação libertária deve ser que qualquer tentativa de solução para o problema não pode ferir a ética, não pode retirar liberdades individuais. E essa é a diferença que torna o libertarianismo único. Quem acusa a ideia de uma sociedade sem estado de ingenuidade ou utopia deseja apenas impor seus valores aos demais e os forçar a arcar com os custos de realizar seus próprios desejos, como o desejo de se sentir moralmente superior, nos mantendo aprisionados em nossas próprias casas. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!